A gente abre esta edição falando sobre o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que participa neste momento de uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos no Senado. Ele foi convidado a dar explicações sobre a manutenção da taxa Selic em 13,75% ao ano. O patamar dos juros está nesse mesmo nível já há 8 meses. Campos Neto deve ser aí muito questionado, inclusive, sobre um erro na série de câmbio contratado ali das estatísticas no setor externo. Em janeiro, o Banco Central teve que acabar revisando o fluxo cambial na base de dados e passou do patamar positivo para o negativo, uma diferença de 12 bilhões de dólares. O presidente do Banco Central vem sendo aí duramente criticado por conta dos juros altos. As últimas críticas vieram aí do presidente Lula e também do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Durante um evento em Londres, Pacheco chegou a dizer ali que suplica pela queda dos juros, e Lula disse que o atual patamar ninguém consegue pegar dinheiro emprestado. Bom, Campos Neto, que já está falando, já começou, vamos direto então ouvi-lo nesta audiência que está acontecendo neste momento no qual ele está dando explicações lá no Senado. O quadrinho cinza é quando você anuncia a nova meta. Anunciou a nova meta e a expectativa foi oscilando e de repente ela colou na meta nova. Em 2022 também a gente anunciou a nova meta, levou um pouquinho de tempo, ela colou na meta nova. Em 2023 foi quase que imediato, a meta para 2023. Você anuncia a meta e cola rapidamente. Isso significa que quando o Banco Central tem credibilidade e anuncia uma meta nova, o mercado acredita na meta nova. E o fato do mercado acreditar numa meta nova na frente, que é mais baixa, tem um benefício a valor presente. Por isso que o sistema de metas trabalha, por isso que é tão importante para o sistema de metas a expectativa de inflação. Porque a gente controla muito da inflação presente, controlando a expectativa. Porque as pessoas reajustam preços futuros baseados na expectativa presente do que vai ser o futuro. Então, os ganhos da autonomia, eu vou falar um pouco sobre os ganhos da autonomia. Eu já falei aqui várias vezes que é importante separar o ciclo político da instabilidade econômica. Aqui são 3 trabalhos que mostram os ganhos com a autonomia nos últimos anos. A gente mostra que quanto mais autonomia, menos inflação tem. Esse é um trabalho feito em 2015 com vários países. E a gente mostra também uma relação entre inflação, autonomia e inflação, e autonomia e volatilidade de inflação. Mostra que países que têm maior autonomia do Banco Central têm menos inflação, e países que têm mais autonomia do Banco Central também têm menor volatilidade da inflação. Então, não só você tem uma inflação mais baixa, como ela oscila menos. Quando a gente olha alguns países, acho que é muito interessante olhar o exemplo do Peru, Porque o Peru é um país que teve uma tormenta política muito grande nos últimos anos, Mas tem um Banco Central independente muito sólido. O presidente do Banco Central lá, que inclusive é meu amigo, Julio Velarde, ele está lá desde 2007. Já passou presidente, entrou presidente, saiu presidente, teve golpe, contra-golpe. E você olha os mercados no Peru, a instituição do Banco Central é tão forte que, se a gente olhar o gráfico de baixo, a comparação dos juros do Peru com os juros dos Estados Unidos, mesmo durante esse período de tantas crises internas, ele quase não descolou. Ele continua muito parecido. O que mostra que o Banco Central autônomo transmite uma segurança na parte de precificação de ativos financeiros e de expectativa que gera um ganho para a sociedade muito grande. Quando a gente olha o caso do Chile e da Colômbia, a mesma coisa. A gente vê aí, ao longo do tempo, o que foi aperfeiçoado, a autonomia no Chile. Lembrando que o Chile tentou adotar uma nova constituição, que não deu certo, eles estão refazendo agora, e foram decididos 10 pilares essenciais da Constituição Nova do Chile. E um dos 10 pilares essenciais é a autonomia do Banco Central. A Colômbia também é um exemplo bom de como a autonomia trouxe resultados bons de inflação. Obviamente, todos os países agora estão passando por momentos de inflação alta, a gente tem um choque global. E aqui os exemplos de onde não deu certo. Então, você tem, por exemplo, a Argentina, que você veio com uma inflação que você tem em um momento você teve o abandono do regime de metas, depois você não só teve o abandono do regime de metas, como teve uma mudança na taxa de juros contra o que seria indicado. A gente vê, então, que o Brasil e a Argentina tinham uma inflação muito parecida durante muitos anos, e a inflação da Argentina descolou completamente, subindo, e agora está em um nível bastante descontrolado. A gente depois vai falar um pouco sobre as consequências da inflação alta.
Tá aí, né? A gente está acompanhando a primeira parte das explicações de Roberto Campos Neto lá no Senado. Primeiro está falando aí mais sobre a meta de inflação, né? Roberto Campos Neto, que está bastante até ofegante ali, ansioso. A gente percebe que as falas ali do presidente do Banco Central, né? Elas acabam até em alguns momentos sendo até um pouco atropeladas ali. Ele falou bastante, principalmente agora neste momento, faz uma comparação mostrando ali a inflação em outros países, como Argentina, Peru, falando que já conseguimos controlar muito a inflação presente, né? Controlando toda essa expectativa, mas segundo o Campos Neto, há mais de 14 semanas, ainda assim temos expectativa de inflação pior, isso desde dezembro. Tanto as medidas pelos analistas, quanto as medidas também, as expectativas de inflação medidas pelo mercado, que tem oscilado entre 6,5% e 7%. Isso de acordo também com o Focus, né? Que a gente viu esta semana aí, o Focus acabou mostrando uma estabilidade ali na parte longa, mas uma piora, inclusive, na parte curta. Não vimos melhora de expectativa de fato desde novembro nas explicações, então, aí de Roberto Campos Neto em relação à inflação, né? E a gente sabe que as medidas da política monetária, elas são aí adotadas para conseguir fazer a inflação chegar para dentro da meta, pelo menos a meta atual, né? O Campos Neto trouxe isso no slide aí, mostrando que as metas de vários países, na grande parte dos países, está entre 2% e 3%, meta de inflação, lembrando, e ele diz aí que o comunicado do Copom é técnico e cada palavra faz a diferença, que não é verdade que o Brasil estoure a meta mais do que outros países. A gente percebe aí Campos Neto até ansioso na forma de se expressar no Senado, uma audiência dessa comissão deve ser longa, a gente vai aqui acompanhando, trazendo, claro, todas as informações importantes para você ao longo da nossa programação. Estou aqui com o Felipe Nascimento junto comigo, estamos acompanhando aqui, né, Felipe, todas as explicações de Roberto Campos Neto. Muito bom dia para você. Vamos seguindo aqui, trazendo essas aspas que são importantes. Bom dia, Paula. Ótima terça-feira para todo mundo que está acompanhando a gente aqui na BMC News. Pois é, um evento importante, né? Um marco para Campos Neto, para o Banco Central, para os parlamentares que estão participando dessa reunião da Comissão de Assuntos Econômicos lá no Senado. Campos Neto que tem meia hora para fazer essa apresentação inicial, para passar por vários assuntos. Quem está acostumado com essas apresentações de Campos Neto sabe que ele costuma falar sobre esses assuntos em uma hora e pouco ali, e agora aparentemente ele está correndo mesmo para conseguir passar por todos os temas, todos os assuntos relevantes e necessários ser explicados. Possivelmente Campos Neto vai, essa comissão, né, com Campos Neto, essa audiência vai acabar ficando um pouco mais interessante a partir do momento que os parlamentares puderem fazer seus questionamentos, suas perguntas e Campos Neto explicar como que é definida aí essa taxa de juros, por que que fica nesse patamar. A gente comentou aqui no comecinho da transmissão que o juro já está em 13,75% há 8 meses, desde agosto de 2022, depois de chegar a 2% no auge da pandemia, para poder estimular o crédito, para poder estimular as pessoas a pegarem empréstimos e se financiarem, melhorarem a economia diante de todo o processo de desaceleração que aconteceu em meio à pandemia do coronavírus. O juro subiu praticamente 11,75, né, pontos. 11, saiu de 2 para 13,75 em poucos meses, né, em algumas reuniões apenas, e chegando nesse patamar e por lá ficando. O que o Campos Neto sempre ressalta, isso ele fez quando participou de um evento lá em Londres e também falou agora, é que a decisão técnica é diferente da decisão política, mesmo diante da desaceleração do crédito, mesmo diante da desaceleração econômica, a pressão inflacionária segue no radar do Banco Central e descuidar da ancoragem da inflação pode ser prejudicial, mesmo estando, né, mesmo com o IPCA arrefecendo o último dado. Inclusive, né, o colegiado todo do Banco Central vai estar reunido na próxima semana para definir, né, se mantém a taxa de juros. Provavelmente vai manter, essa é a aposta do mercado, que mantém taxa de juros, começa a cair taxa de juros só nas próximas reuniões. E aí, mas eles estão no período de silêncio, então não vão dar muitas dicas, pelo menos Campos Neto não vai dar muitas dicas do que vai acontecer na próxima reunião. O que
ele ressaltou aí, Paula, é justamente isso, que segue com essa preocupação com a inflação, né, principalmente a inflação de serviços, que ainda não caiu no nível que era esperado, no nível que eles estão monitorando para conseguir fazer essa projeção de queda de juros, porque a inflação de serviços segue muito persistente, é o que ele chama da inflação de demanda, né, que é muito controverso, né, muita gente questiona se existe mesmo essa inflação de demanda, justamente por estar num cenário de desaceleração econômica, se existe mesmo esse ímpeto pelo consumo. Mas Campos Neto e os dados econômicos mostram que existe essa inflação de demanda e é justamente aí que o Banco Central também tenta atuar. Então, ele, inclusive, a gente fica Felipe, de olho, né? Exato, e ele acabou de falar sobre isso, tá? Ele falou muito sobre essa questão do núcleo, né? Que é exatamente esse ponto que você estava trazendo, né, pra gente aqui em relação à preocupação do Banco Central sobre o controle dessa inflação aí de demanda. Ele disse agora, neste momento, que a inflação do núcleo ainda está rondando 7,8%, lembrando, né, que ainda é muito alta, perto da meta, que é de 3%. Então, o Campos Neto acabou frisando muito essa questão, principalmente em relação ao núcleo, que não basta olhar para aí os últimos 2 IPCAs, a gente tem para ser divulgado, inclusive, esta semana outro, mas tem que olhar principalmente para o núcleo, para essa inflação que ainda assim está muito alta perto da meta. A meta aí 3%, está em 7,8%. Inclusive, Felipe, ele trouxe aqui também, ele falou que agora o mundo tem esse surto inflacionário e o Brasil tem a inflação mais baixa do que a média, trazendo uma comparação com outros países. Ele mostra ali, ele falou, né, que isso acaba sendo um mérito, aí, um sucesso dessas ações, inclusive do Banco Central, de ter sido um dos primeiros a subir os juros, foi muito criticado quando caiu para 2%, mas também subiu ali numa magnitude muito mais rápida do que os demais países, e ele traz agora que o mundo ainda está nesse surto inflacionário e que o Brasil conseguiu ter essa inflação, no geral, mais baixa do que a média, mostrando aí o sucesso das ações do Banco Central que foram tomadas antes dos outros bancos, né? Bancos das políticas monetárias de outros países. Ele também falou que existe ainda componente de demanda na inflação brasileira e que estamos com juros compatível para o tipo de problema que temos. Entendemos que está funcionando, que está caindo a inflação, mas que precisamos ainda esperar os próximos números, e se mostrou ainda muito preocupado exatamente em relação a esta inflação ali da parte do núcleo, a inflação de serviços, que ainda assim está em 7,8%. Um ponto importante, Felipe, também que ele falou aqui, né, na hora que a gente estava acompanhando, quando ele estava trazendo ali comparações em relação à meta de inflação, ele fez comparações com alguns países, ele citou a importância da autonomia do Banco Central. Ele defendeu a autonomia do Banco Central e citou o Peru como exemplo. O Peru, que tem essa autonomia desde 2007, ele diz aqui que já entrou diversos presidentes, várias crises políticas e a taxa de juros permaneceu estável. Ao mesmo tempo, ele trouxe uma comparação com a Turquia, né, onde o Banco Central perdeu a autonomia e a inflação acabou disparando ainda mais, né? Campos Neto, que está ainda ali fazendo todas as suas explicações, como você mesmo disse, daqui a pouco começam as perguntas por parte dos senadores e ele trazendo aí, né, todas as justificativas da política monetária atual, porque da taxa Selic se manter aí a 8 reuniões seguidas no mesmo patamar de 13,75%. Pois é, Paula, o Campos Neto ressaltou aqui, estou até monitorando essa fala, né, que o juro atualmente está compatível com o problema inflacionário que você bem trouxe aqui, que está sendo vivido não só pelo Brasil, mas como todo o mundo. E ele disse que está entendendo, né, que esse juro compatível está funcionando porque está ajudando a cair a inflação e é necessário esperar os próximos números para ver a atuação do Banco Central. Só lembrando, amanhã tem o IPCA 15, né? Que existe muito a expectativa de que ele colabore com o dado do IPCA cheio do mês de março, que foi divulgado há algumas semanas, e aí o IPCA 15, que é do dia 16 de março até o dia 15 agora de abril, sendo apurado, e esse dado do IPCA 15 mostre aí esse processo, né, desinflacionário. É interessante que ele comentou, né, que se o Brasil não tivesse tido uma atuação mais forte de elevar juros, primeiramente, do que os outros países, possivelmente o juro agora teria que estar no patamar de mais de 18%, 18,75%,
na visão de Campos Neto. E claro, né, Paula, que colaborou para essa atuação rápida do Banco Central, o histórico inflacionário que o Brasil sempre viveu, né? A gente lembra dos anos 80, dos anos 90, uma série de processo inflacionário que o Brasil teve e a necessidade de elevação dos juros para conter essa inflação, coisa que a gente pouco via nos Estados Unidos e pouco vê também na Europa, né? Justamente por isso que os bancos centrais, tanto o Fed quanto o BCE, né, o Banco Central Europeu, eles não tiveram essa corrida para elevar juros, para conter a inflação. Inclusive, a gente sempre falou que nos comunicados do Federal Reserve sempre vinha aquela inflação transitória. É uma questão transitória. E até eles perceberem que não era uma questão transitória, demorou um pouco. A experiência antiga brasileira acabou, de certa forma, né, ajudando, exatamente, a tomar uma decisão rápida, né? Eleva o juro, leva a um patamar mais restritivo, né, um patamar mais contracionista para segurar um pouco esse ímpeto inflacionário e acabou dando certo. Tanto é que a gente vê que a inflação no Brasil começa a ceder antes do que nos demais países, né? Mesmo o processo inflacionário sendo uma questão global, como você bem trouxe aqui para a gente, Paulo, o Brasil, mesmo com uma inflação alta, ainda consegue ser menor do que em vários países. Ô Felipe, olha esse trecho agora, né? Campos Neto acabou de trazer aqui uma comparação, na verdade, ali para os senadores, né? Explicando exatamente essa questão da importância de você subir os juros para conter a inflação. Ele trouxe uma comparação agora, Felipe, falando o seguinte, ele mostrou ali que se o Brasil quisesse realmente trazer a meta a inflação para sua meta, né, atual, a taxa Selic, ela deveria estar em 26%, né, na verdade aí o dobro praticamente do que está no atual patamar. Só assim é que estaria ali, né, trazendo a inflação para dentro da meta numa forçada aí, numa recessão muito grande, por sinal. Mas ele falou, é óbvio que nós não vamos fazer isso, mostrando que, na verdade, o atual patamar está sendo... o próprio Banco Central considera muito alto, ele mesmo citou, não sou eu unicamente, somos em 9, sou apenas um desses 9, né, que acabam trazendo ali a análise técnica para fazer a tomar a decisão da política monetária, e ele falou que não é verdade que o Brasil está afundando numa recessão sem fim, né, como vem recebendo muitas críticas, inclusive até do próprio governo, para justificar, né, o não crescimento, o impacto que os juros altos acabam trazendo aí para todos os setores, para o privado principalmente, em relação ao crédito também. O Campos Neto traz aqui um argumento de que se fosse para trazer a inflação para a meta, no qual, né, é o preciso aqui, os juros teriam que estar no patamar de 26%, mas não é isso, obviamente, que vamos fazer. Quando perguntamos o que preocupa no futuro para os agentes econômicos, a parte fiscal importa bastante. Quando implantou o teto, o impacto teve no mercado futuro foi muito grande. Ele falou, quando você tem esse impacto, abre espaço para uma queda de juros. Volta aqui aquele ponto que ele falou, inclusive, lá em Londres, né, no qual você até citou agora aqui sobre as explicações, que ele tem falado muito sobre este assunto nos últimos dias. Ele explica exatamente o quanto o fiscal ele impacta muito mais os juros longos do que a própria Selic em si. A Selic responde em 20% praticamente, os outros 80% dos juros mais longos, dos juros futuros, eles estão muito mais atrelados à questão fiscal, à responsabilidade fiscal, que isso traz por parte do governo e não a tomada de decisão do Banco Central em si só, né, Felipe? Pois é, o Campos Neto tem dito que o risco fiscal, a partir de dezembro do ano passado, com toda aquela movimentação da PEC da transição, segue pressionando a manutenção do juro nessa taxa de 13,75, que possivelmente, quando o arcabouço tiver tramitado no Congresso Nacional e todo mundo souber exatamente quais são os pontos específicos em relação ao arcabouço, né, de onde vai vir as receitas, se vai ter algum tipo de proposta para cortar despesa, se vai ter algum jabuti ou não colocado ali pelo Congresso Nacional, posterior à tramitação ao Congresso é que vai ter uma visão um pouco mais clara para saber se o risco fiscal diminuiu ou se o risco fiscal aumentou. Então é justamente isso. Tem a questão também, Paulo, que você falou sobre a meta de inflação, né, que o juro teria que estar praticamente a 26%, se fosse trazer de volta para a meta. É por isso
que existe também a grande discussão sobre a revisão da meta de inflação. Não é uma discussão apenas aqui no Brasil, é uma discussão mundial, até porque os Estados Unidos, elevando o juro também a mais de 5%, não está conseguindo trazer a meta de inflação, a inflação para a meta de 2% lá. Então existe uma ideia global de que é preciso rever a meta. É claro que de uma hora para outra, como o Campos Neto bem explicou, né, a desancoragem das expectativas da inflação pode ser muito mais prejudicial do que um juro um pouco mais restritivo. Então, mas é uma discussão válida e está sendo colocada em todo o mundo. Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos, na Europa, em vários outros países, essa questão da meta de inflação ser um pouquinho mais elevada, isso traz também essa situação, também traz essa discussão. E a gente segue aqui, Paula, olhando, né, verificando essa fala, né, de Campos Neto na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, até porque ele sempre passa por esses assuntos, né, assuntos importantes. Inflação na meta, taxa de juros e a necessidade de uma redução de taxa de juros com, né, um cenário mais interessante. Fala bastante sobre a autonomia do Banco Central e fala também sobre toda essa situação aí de analisar os próximos dados para que o Banco Central tenha condições de monitorar, né, para onde que vai, de tatear, de pisar um terreno muito mais firme, né, do que exatamente um terreno ali onde não se sabe muito bem o que vai se encontrar pela frente. Exatamente, Felipe. A gente continua aqui monitorando, né, as falas, inclusive, então, de Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, que está neste momento lá no Senado dando explicações em relação a tudo, né, toda essa questão da política monetária, atual patamar de taxa de juros. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Você que está aqui acompanhando a BMC News, continue com a gente. Voltamos em instantes, já acompanhando mais sobre essas falas de Roberto Campos Neto.